é que o sistema de relacionamento da administração pública com o contratado público, ele é criado e as regras dele são criadas em benefício dos nossos devedores. Então, o sistema de como funcionam os precatórios, ele existe para auxiliar não o cidadão que precisa do Poder Judiciário contra a administração pública, pelo contrário, para ajudar a administração pública contra o cidadão. Isso é importante que fique super claro em cima da mesa. O Brasil tem uma moratória de condenações judiciais hoje implementada. Não se fala muito sobre isso na mídia, até pela complexidade dos números, mas a verdade ela é essa. O estoque de precatórios da União Federal cresceu mais do que pela metade de 23 para 24. Há uma estimativa de que com a emenda constitucional 136 de 2025, que foi aprovada no segundo semestre do ano passado, esse total de precatórios devidos, ele chegue a 880 bilhões em 2035, ou seja, é um aumento progressivo de precatórios ao longo do tempo. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Se estima que já cresceu 5 vezes entre 2017 e 2024. E nos próximos anos, isso vai crescer de novo mais 4 ou 5 vezes. Existe uma moratória porque não existe mais um prazo final para pagamento, a gente vai olhar isso em seguida. Era previsto que até 2029 todas as entidades federativas deveriam quitar os seus precatórios atrasados. E é curioso, nos deixa com o coração pesado, porque várias das administrações estavam se articulando e se movendo para, de fato, até 2029 conseguir zerar o seu estoque de precatórios. Até a emenda constitucional 136, que substituiu esse prazo de 2029 por um teto que, na verdade, é inferior, o teto é inferior àquilo que costumeiramente as administrações estavam pagando. Então, tu tinha administrações pagando, às vezes, 2,5%, 3% da sua receita corrente líquida em precatórios, e agora esse teto vai ir a 1%, porque há um escalonamento. Então, o prazo de 2029 ele já não existe mais, e vamos pensar em todos os investidores que até adquiriram precatórios de terceiros e tudo mais, contando com esse recebimento até 2029, ou até com o poder liberatório de pagamento de tributos, uma vez ultrapassado esse prazo de 2029, e vejam a insegurança jurídica do Brasil. Então, aqui há um quadro das emendas constitucionais que regem essa matéria. Tivemos prazos de 2020 para 2024, depois um prazo que foi para 2029, e agora nós estamos no pior cenário de todos, que é um cenário sem prazo final para o pagamento de precatórios. Além disso, houve outras alterações. Uma alteração muito importante que faz parte do regime jurídico atual dos precatórios é que, porque os municípios diziam assim, a minha verba discricionária, ela está sendo inteiramente consumida pelos precatórios. E se eu precisar observar o prazo de 2029, eu não vou conseguir pagar as minhas despesas aqui. Essa narrativa que se implantou e que ela é apenas parcialmente verdadeira, porque a maioria das entidades federativas não tem essa dificuldade tão grande. A maioria das entidades nem mesmo estava no regime especial de precatórios, ou seja, estava conseguindo pagar os seus precatórios corretamente. E o novo cenário colocado, então, nos impõe que, quando o estoque da dívida em mora é menor de 15% da receita corrente líquida, o teto de pagamento ele é de 1%. De 15 a 25, 1,5%, e assim sucessivamente até a gente chegar a um teto de 5%, quando os precatórios somam 85% da receita corrente líquida. É raríssimo
É raríssimo a gente ter estoques de precatórios em um volume tão relevante da receita corrente líquida. Então, esse teto de 5%, ele é pouco realista. O que se fez mesmo foi implementar para muitas entidades federativas tetos de 1%, 1,5%, e foi isso. Que são percentuais inferiores àqueles que vinham sendo praticados. E a perversidão matemática disso, que leva a essa moratória implementada, ela traz aqui um exemplo. Por exemplo, um município que tem uma receita corrente líquida de 100 milhões e um estoque de 14 milhões, ele vai estar na faixa 1. E ele vai precisar, então, reservar até 1% da sua receita corrente líquida para fazer frente a essas despesas. 1% da sua receita corrente líquida é 1 milhão. Então eu tenho um estoque de 14 milhões, 1 milhão eu pago, eu ainda tenho a pagar 13 milhões. IPCA mais 2%, que é a correção, é 840 mil. Então, organicamente, sem novos precatórios, eu já tenho um aumento do meu passivo de 840 mil reais no caso concreto. Devam agora entrar novos precatórios. Então, notem que do ano 1 para o ano 2, eu vou ter um déficit anual de cerca de 1,5 milhão e vai aumentando a dívida dessa entidade federativa 1,5 milhão por ano, grosso modo. Então, aqueles que têm precatórios inadimplidos há bastante tempo, e na ordem cronológica dos precatórios tem valores a receber em pouco tempo, esses ainda podem se agarrar em um pouco de esperança. Mas entidades federativas que são muito endividadas e muito problemáticas, o que vai acontecer com um contratado público que ajuiza uma ação hoje é que ele praticamente não vai receber. Então a gente viu os efeitos dessa emenda constitucional 136 imediatamente ao nosso redor aqui no escritório, quando a gente viu que operações de cessão de precatórios que estavam sendo realizadas a 55% do valor de face foram a 25% do valor de face. E várias outras operações que iam acontecer acabaram não acontecendo. Os investidores se desinteressaram, porque já não tinham mais a data para o recebimento desses valores. Entidades federativas como São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados, Rio Grande do Sul mesmo, criaram já planos de transação tributária em que viabiliza a compensação com créditos de precatórios, inclusive de terceiros. É preciso ter muito cuidado, porque tem muito golpista tratando dessa matéria. Mas quando isso é possível, ali a gente ainda tem uma porta de saída para viabilizar a liquidação desses ativos. Mas o que fica aqui agora, para vocês, assim, nesse momento de diagnóstico do nosso webinário, é que a emenda constitucional 136, ela veio materializar, pelo menos junto às entidades federativas mais problemáticas e mais devedoras, uma verdadeira moratória, em que esses órgãos públicos eles ficaram sem data para fazer esses pagamentos, e aquele que for credor dessas entidades ajuizando hoje tem uma perspectiva de receber isso não mais em 6 a 7 ou 8 anos, como se tinha antes, mas a partir desses dados que estão se avizinhando aqui, passando para 16, 25 anos até o recebimento efetivo desses valores.